hoje iremos jogar It's Not My Neighbor, mas para os mais velhos, este não é meu vizinho. Play. Quer saber? Não quer saber? Não quer saber? Eu já joguei isso aqui, eu já joguei. Mulher idiota. Escuta aí esse áudio aqui. A Ana mandou, repara aí. Deus, que coisa mais bonita. Bem satisfeito, né, com a mãe dele. Gente, é que pipoca folgado. Mas é bonitinho esse pipoca. Cachorro. Pipoca lá no sofá. Poxa, meu Deus, que coisa mais bonita. Bem satisfeito, né, com a mãe dele. Gente, é que pipoca folgado. Mas é bonitinho esse pipoca. Cadê ela que não tem mais não? Não sai não. Tenta virar na mão. Já. Deu certo. Ela aí, ó. Olha o neném. Três dias. Aí ela. Aí o menino. É feio. Olha o outro. Viu os olhos? O outro tá dormindo. Três meninos. Deixando ela a bolsa do governo. Pode passar. Fechei. Governo é quem Ela sustenta. obedece. Governo é quem sustenta. Mulher que tem assim. Tem três filhos. O nome dele é La Malessa. Daqui uns 10 dias, Ramon. os gêmeos devem finalmente sair do hospital. Então, olha. Vão pra casa? E com Vou certeza a gestionar. madrinha estará lá para receber o A irmã dela, essa do meio. A irmãzinha dela, né? A dedo do neném. Não estou hoje porque tive que sair. Eu queria realizar realmente o sonho dela. É como se fossem meus bebezinhos, meus filhinhos. Ó.
veio aqui no chegou. Não veio nele. O Lula. Ele tem sustento da comida, o leite, o berço, tudo. É porque eu não tô esquecendo, mas nem sei que isso não. Não, tá errado isso aqui. É que eu vi o ano. Cadê a borracha? Cadê a borracha? Isso aí tá errado, isso aí tá errado. Isso aí é falsificado. Exclusivo. As imagens das câmeras de segurança revelam que o empresário foi agredido, abandonado na calçada, permaneceu inconsciente e sem receber socorro por quase 2 horas. Áudios e imagens inéditas mostram como o PCC monitorou autoridades juradas de morte em São Paulo. Criminosos invadem o sistema da justiça. Se passam por advogados reais. Conseguiram acessar o meu processo e enganam vítimas que estão esperando por uma indenização. É o golpe do falso advogado. Tu estás aplicando um golpe, se fazendo passar por uma advogada. Cadê o dinheiro da educação? Eu tenho medo de ficar aqui embaixo desse negócio aqui, talvez possa cair em cima de mim. Uma cidade do interior do Maranhão, 5 prefeitos seguidos foram investigados e 4 deles condenados por desviar milhões. Já ficar esperando a vez deles entrarem, já para cumprir, para poder sugar o dinheiro que te envolve aqui. Na França, a polícia prendeu hoje 2 suspeitos do roubo de joias no Museu do Louvre. Usando arte, a gente criou uma réplica da galeria, construída no fim do século XVIII. E nos Estados Unidos, trapaça na mesa de pôquer. A fraude que envolve a máfia em crimes tecnológicos com a ajuda de nomes da NBA. Não, não. Também usavam Não dá pra comprar pipoca, xilique. permitiam ver marcas nas Não é? Aquele chilipe de churrasco é bom demais. É façanha. O tenista brasileiro João Fonseca vence o torneio da Basileia na Suíça. Aí nós não compra bolacha não, né? Dessa, É o né? futuro. Na série Mentes Digitais. inteligência artificial. Vou mandar comprar pão integral. Você vai comer pão integral até esquenta e passa no grill, come. Comeu todo dia. Mas colesterol, você não pode comer não, porque fica Deus livre da diabetes. Colesterol. Mostram quais são os caminhos para conter o avanço das mudanças climáticas. Terra, ainda temos tempo. E entramos na sala secreta que guarda parte da memória da televisão brasileira. Avenida Hebe Camargo. A divertida disputa entre Belém e Recife pelo título de capital do Brega. Como é que... É merenda, eu falo. E no palco do Fantástico, o ritmo que consagrou a baiana Daniela Mercury. Essas são as atrações de hoje no Fantástico, que mostra agora como foi o encontro entre Lula e Donald Trump hoje na Malásia. Pela primeira vez, os presidentes e Trump tiveram uma reunião frente a frente, durante a cúpula da Associação dos Países do Sudeste Asiático, na Malásia. Trump e Lula combinaram que representantes dos dois países vão prosseguir em negociações sobre o tarifaço americano contra produtos brasileiros e também sobre punições a autoridades. Nossos enviados especiais, Raquel Carrebu e Daniel Silva Filho, acompanharam o encontro em Kuala Lumpur. A Casa Branca planejava uma reunião mais informal, sem pauta específica. O Palácio do Planalto tinha uma agenda detalhada. O plano era que seria fechado à imprensa, mas no último minuto convocaram os jornalistas. Logo no começo, o Donald Trump falou que era uma honra se encontrar com Lula. Meu inglês tá... Mas tá tão... Eu acho que nós conseguiremos fazer bons negócios para os dois países.
Eu acho que teremos uma relação boa. Nós sempre tivemos uma boa relação. E eu acho que vamos continuar tendo, afirmou. We always have had a good relationship. I think it's Lula disse que o Brasil tem todo o interesse em ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. não há nem relação com a Não sei pra que lindo. O marido dela tá aí pra mim. Sim. Ela na garrafa mesmo, tá? E falta bem pouquinho pra eu terminar pra nós deitar. Oxe, pé na minha cara, essa Maria. Desculpa. Estamos negociando isso agora e acho que vamos chegar a uma conclusão bem rapidamente. Nós nos conhecemos, sabemos o que cada um quer. Lula e Trump ficaram reunidos por quase uma hora. Do lado americano, participaram o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante do Comércio da Casa Branca, Jameson Greer. Do lado brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o assessor especial do presidente, Aldo Faleiro, e o secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento, Márcio Dias. Na saída, eles conversaram com jornalistas. Quando eu comprar, eu não gosto dessas bolachas doces, não. Quem? Mas fica com os olhos desse tamanho. A Bisa? Aí leva lá pra dentro do quarto dela, bota na gaveta dela. que a aplicação do pulso Magnitsky e disse que estava pronto, portanto, a começar. A reunião foi muito positiva. Vou botar o quê no quarto dela? Ela bota na gaveta. Lá no quarto dela, vou lá. Que dará instruções à sua equipe para que comece um processo Não deixa lá fora, não. de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda. Mas nós vamos comer tudo que nós comer ela. Como a gente com os olhos. E hoje mesmo devemos ter uma reunião, um encontro. O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula Pegar aceitou na também mão do desligar outro. o prazer aos Estados Unidos. Quanto lá? O presidente Trump diz que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil, do povo brasileiro e, portanto, a conclusão final é que a reunião foi muito positiva e nós esperamos, em pouco tempo agora, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil. A avaliação do governo brasileiro é que daqui para frente a negociação com os Estados Unidos vai ser feita do ponto de vista comercial e não político. Uma fonte da presidência do Brasil disse que o encontro foi amistoso e que o clima foi de acolhimento e entendimento, sem qualquer tipo de confronto. Questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Donald Trump disse que sempre gostou dele. Se sente mal por tudo que aconteceu com ele. Acrescentou que sempre pensou que era um homem sincero e já passou por muita coisa. Quando perguntei se colocaria isso na pauta, Trump desconversou. Na carta que mandou a Lula em julho para justificar as tarifas contra o Brasil, Trump citou o julgamento do ex-presidente pelo STF. Hoje foi o presidente Lula que citou Bolsonaro na reunião. O presidente Lula utilizou como exemplo a injustiça da aplicação da lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como o Supremo Tribunal Federal. Quão injusta é essa medida em relação a ele? Respeitoso devido ao processo legal, O presidente Lula diz que o que aconteceu no Brasil foi um poder totalmente independente e com amplo direito de defesa, não só para o ex-presidente, mas para todos que foram julgados e sentenciados, e que havia abundantes provas da participação de uma tentativa de golpe do Estado. Trump também disse que não conversaria sobre a crise na Venezuela, a não ser que Lula quisesse. O presidente brasileiro levantou o assunto e se ofereceu como interlocutor para buscar soluções com os dois países. Como o presidente Trump respondeu a isso? Agradeceu, concordou. Deixa eu...
Aqui no Brasil, representantes do Poder Legislativo e de exportadores reagiram ao encontro dos presidentes Lula e Trump na Malásia. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Olha carne, olha que afirmou que o carne. encontro reforça a importância do diálogo e demonstra a disposição de ambos os governos em avançar nas discussões. A Associação Brasileira de Café disse que os produtores estão otimistas. As relações de longo prazo entre Brasil e Estados Unidos permitirão uma reavaliação equilibrada e responsável dessas tarifas. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados afirmou que enxerga com bons olhos os avanços das negociações e que, apesar de um otimismo comedido neste momento, espera que medidas concretas sejam tomadas nos próximos dias. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil recebeu com otimismo os resultados do encontro e reforçou a importância de que a intensificação das negociações leve a um entendimento em curto prazo, com foco na ampliação de oportunidades de comércio e investimentos entre as duas maiores economias das Américas. A Confederação Nacional da Indústria disse que o diálogo entre os dois líderes representa um avanço concreto e reforça o compromisso de ambos os governos com a construção de soluções equilibradas para o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota dos Republicanos, e do Senado, Davi Alcolumbre do União Brasil, elogiaram o diálogo entre Lula e Trump e afirmaram que as duas casas estão abertas para colaborar na busca de um novo entendimento. Alcolumbre disse que avalia de forma positiva e que a relação de amizade entre Brasil e Estados Unidos é histórica e estratégica. O presidente do Senado afirmou que o encontro representa um marco importante de um processo que continua. Os gestos de diálogo e a busca pelo bom entendimento são fundamentais para o fortalecimento das relações e para o avanço da cooperação entre as nações. Hugo Mota cumprimentou Lula e Trump e disse que fica feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. China e Estados Unidos firmaram um acordo comercial preliminar hoje como preparação para o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping na próxima quinta-feira. Os representantes dos dois países se reuniram nos últimos 2 dias na Malásia. O secretário de Comércio americano disse que a proposta prevê o adiamento das restrições chinesas à exportação de matérias-primas raras aos Estados Unidos e evita uma nova tarifa americana de 100% sobre produtos da China. O vice-premier chinês afirmou que agora o acordo vai passar pelos processos internos de aprovação. Nessa nega é tão sabida. A polícia francesa prendeu ontem 2 suspeitos pelo roubo milionário do Museu do Louvre em Paris na semana passada. Essa nega é tão O homem foi sabida. detido quando tentava embarcar no voo que saía do principal aeroporto da França, tendo como destino a Argélia. O Fantástico conversou com especialistas para explicar por que o museu mais visitado do mundo é tão difícil de monitorar. Qual é o valor histórico e financeiro do tesouro roubado? Como está a corrida para localizar as peças preciosas? O maior museu do mundo nasceu como uma fortaleza às margens do rio Sena. Passou a ser palácio, sede da coroa francesa, até virar museu. Sua arquitetura foi modificada 20 vezes ao longo da história. Por isso, suas 3 grandes áreas, chamadas de asas, comportam estilos variados. São 25 pavimentos construídos em diferentes séculos. É um universo, uma cidade. Imagine escalar um elevador entre esses pisos que não fazem o menor sentido. É um pesadelo de engenharia. A Galeria Apollo, onde aconteceu o roubo no domingo passado, fica no primeiro andar. O museu tinha acabado de abrir às 9 horas. Meia hora depois, os bandidos estacionaram um pequeno caminhão com uma escada mecânica numa lateral menos movimentada da construção. Eles subiram até a sacada da Galeria Apollo com vista para o público. Quebraram os vidros. Usando arte, a gente criou uma réplica da galeria, construída no fim do século XVIII. Um salão luxuoso, pinturas no teto, detalhes em ouro, tapeçarias, uma perfeita caixa de joias. Os bandidos armados entraram pela janela e as peças estavam expostas em vitrines como essa. Tiaras, solares da era de Napoleão. Tem um carro. Poucos turistas estavam no salão no momento. Olha seu cunhado. Cerraram os vidros, pegaram as joias e saíram pela mesma janela que entraram.
Eles estavam na calçada. A jornalista Elaine Sciorino acaba de publicar um livro sobre o luto. Ela conta que a ferramenta usada para quebrar as vitrines é a mesma indicada no manual de uso interno dos bombeiros do museu, com instruções para casos de emergência, como incêndios ou inundações. Pergunto se, na opinião dela, mais alguém pode ter tido acesso a esse manual. A gente não sabe se foi a ação de um infiltrado, mas era alguém que conhecia o vai e vem do museu. Imagens da fuga mostram 2 bandidos descendo por um elevador de carga acoplado à escada. Aí, bandida. O Louvre não é seguro bastante. Não há guardas armados, mesmo estando lá dentro a Mona Lisa, que foi o mais Sabe que no museu tem muita coisa boa, né? A própria Mona Lisa já foi roubada do Louvre. Em 1911, um italiano, ex-vidraceiro do museu, acreditava que a obra deveria voltar à Itália, pátria do autor da pintura Leonardo da Vinci. O museu ficou uma semana fechado, até que Pablo Picasso foi interrogado. A Mona Lisa passou 2 anos escondida no apartamento do ladrão, embaixo da cama dele, mas foi recuperada pela polícia. Aqui nessa galeria virtual a gente vai falar de outros casos de roubos históricos, como essa dupla aqui, A Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt, e O Concerto, de Vermeer. Em 1990, 2 homens levaram estes e mais 11 quadros que estavam num pequeno museu em Boston, nos Estados Unidos. Foi o maior roubo de obras de arte da história. As telas nunca mais foram encontradas. Aqui no Brasil, em 2007, um lavrador de café de Cândido Portinari foi roubado do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. 19 dias depois, o quadro foi localizado e devolvido ao MASP. Em 2019, um lote de joias no valor de 1 bilhão de euros foi levado de um museu em Dresden, na Alemanha. A polícia recuperou algumas peças, mas esse adereço militar de gala, todo em diamantes, nunca foi localizado. Agora, o roubo do Louvre coloca em xeque a segurança de todos os museus do mundo. Se você pensar que eles roubaram joias da coroa, de certa forma, eles roubaram parte da história da França. A jornalista teve acesso a um relatório que está sendo feito por autoridades francesas. O texto aponta falhas gravíssimas na segurança. Apenas 25% das salas, de uma das alas mais importantes, são monitoradas por câmeras. Quando um edifício ou monumento é considerado patrimônio histórico, você só pode mexer numa parede depois de passar por muitas camadas de burocracia. Imagine instalar uma câmera numa parede centenária de 60 centímetros de espessura. Leva uma vida para provar. Elaine conhece bem os problemas do museu. Tem vazamentos no teto, tem caminhos estourados. O Louvre fica às margens do Rio Sena. É uma zona que alaga. Às vezes entra água nos porões e é preciso fechar as exposições. Nós mesmo, eu Como lá. administrar Eu só uma cidade acertar aqui. O museu é um labirinto com mais de 400 salas de exposição. Mas daquela manhã, Que é isso que tem aí embaixo? Um brilho, a lanterna. Eu entrei mais admirada com essa ornamentação que comecei a filmar. E aí eu já no final da sala começou um barulho de pancada na janela. E isso já alertou todo mundo. E iniciou na sequência o barulho de motosserra. Não vou acreditar. Eu tava... Pode passar. Eu tava muito perto, assim, 1 metro da janela. Você estava a 1 metro da janela por onde os bandidos entraram para levar as joias. Sim. Foi muito Você já não passa, não? Você chegou a ver as joias que foram levadas? Eu vi rapidamente, não deu pra ver esses ladrões entrando, só ouvi mesmo o barulho, e os demais funcionários direcionaram todo mundo com muita pressa para a entrada principal do museu, que fica aqui abaixo das pirâmides. Não tem aqui, Aline conta que no depois rosto, de pra tomar. minutos, os turistas foram liberados para retomar a visita. Mas em seguida veio outra ordem para se retirarem. Em volta das pirâmides tem essas salas de emergência que a gente nem repara porque ela é nivelada com o chão,
está analisando mais de 150 amostras de DNA e impressões digitais deixadas na cena do crime. Autoridades não mencionaram se os suspeitos estavam em alguma joia. As 9 peças deixar passar. levadas pelos assaltantes valem um equivalente Isso aí tudo tem lá no museu. Brinco, tudo é pessoal que adora. A mais importante em termos de valor é o broche relicário da Imperatriz Eugênia, que foi um presente de Napoleão III. Tinha 2 diamantes históricos. Um outro diamante igual a esses foi vendido recentemente por 12 milhões de euros. 12 milhões, muita coisa. Tudo chança. Quando Napoleão se tornou imperador, Cavalo ele bonito. encomendou a reconstituições dessas joias. Olha esse Em príncipe. 81, o Louvre começou a reunir parte das peças. Foi esse conjunto que foi roubado. As pedras podem ser retiradas dos conjuntos e vendidas individualmente. As joias grandes podem ser quebradas e vendidas no mercado paralelo. É umas coroas de diamante. Segundo a rádio francesa RTL, as peças roubado, né? deixaram É comprar, se recuperar, né? Pegaram o ladrão, né? Caiu viajando. Pode passar. O museu mais visitado do mundo sempre despertou a curiosidade dos quase 30 mil visitantes que passam por aqui todos os dias. Mas agora, o Museu do Louvre ganhou uma nova atração. Os turistas estão curiosos para ver o local do crime, mas tem que esperar um pouquinho. A galeria está fechada e sem visita de abrir. Tudo, né? Isso aqui que é tomar. Eu queria ver a Mona, a amiga Mona, que era, acho, o principal que a gente queria. Então, vontade de visitar também a Galeria Polo, a galeria onde ficavam as joias que foram roubadas? Sim, estamos. A gente não estava na nossa lista de prioridades. Não conseguiram pegar as joias de volta? Agora a gente viu. Bora? Vamos. Os Estados Unidos, uma investigação do FBI, desmontou um grande esquema de manipulação de apostas esportivas envolvendo nomes da NBA, a Liga Americana de Basquete. A fraude também acontecia em partidas milionárias de esporte controladas por famílias Sim. Bora? Vai trocar roupa. Vem cá. Traz uma aguinha pra nós, né? Eu não escutei, não. Que a água, viu? Sim. Leva. Vou já natar. Eu já levo, viu? Eu vou colocar a roupa. Sim.
Eu vou lá fora. Mesmo que esteja muito travado. Vai. Sim. Começou. A legenda de uma suposta lesão. Sabendo disso, integrantes do grupo apostaram mais de $200 mil de que a atuação dele seria abaixo do esperado. Harry Rozier foi vetado após entregar seu passaporte, oferecendo um homem uma garantia da fiança de $6 milhões. A outra estrela presa, o técnico Chelsea Billups, também foi solto, mas o valor da fiança não foi divulgado. Billups disse que vai provar sua inocência. Enquanto isso não acontece, um brasileiro foi no lugar dele no Portland Trail Blazers. O ex-jogador Thiago Splitter fez história ao estrear nessa Painel.